Olá pessoal, hoje iremos falar sobre um tema da psicologia muito intrigante, a síndrome do impostor. Muitas vezes o sucesso pode ser algo muito difícil para a pessoa, porque mesmo a pessoa tendo se proposto a fazer aquilo, realizado e ter conseguido êxito naquela atividade, a pessoa pode não se sentir merecedora daquilo. Essa é a principal descrição da síndrome do impostor. E esse termo passou a ser descrito pela doutora Pauline Clance e Suzanne Imes nos anos 70. Apesar de ser algo muito comum no nosso dia a dia, mas é muito difícil você encontrar síndrome do impostor em manuais diagnósticos. No princípio, foi feita uma pesquisa somente com pessoas do sexo feminino, e a partir disso, passaram a associar síndrome de impostor a mulheres. Porém, em estudos futuros, isso foi desmistificado e a síndrome do impostor passou a ser diagnosticado em todos os sexos. E uma curiosidade também é que a síndrome do impostor chega a atingir 70% da população. Ou seja, muitas vezes essa questão da síndrome do impostor está associada à maneira como a gente enxerga a vida. Ou seja, as nossas questões cognitivas, a maneira como a gente está pensando as coisas ao nosso redor. Dessa maneira, é importante você trazer um estudo e uma análise sobre as cognições e o comportamento daquela pessoa, pois através de nossas cognições nós passamos a ter certos comportamentos. As crenças centrais que as pessoas têm sobre várias coisas na vida definem também como a gente se enxerga de acordo com o nosso sucesso ou não, se a gente é merecedor daquilo ou não. Muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar nesse processo de poder reavaliar, de poder reconsiderar essas crenças que a gente tem sobre nós mesmos em relação a certos pontos. Um ponto crucial para a gente compreender a síndrome do impostor é o perfeccionismo. Normalmente as pessoas que têm a síndrome do impostor tendem a imaginar esse trabalho deve ser feito com excelência. Se eu sou bom realmente a ponto de eu ter esse reconhecimento de sucesso, eu deveria ter sempre uma execução máxima, 100% disso aqui. Ou seja, em dias que a pessoa também não está se sentindo tão bem, pois a nossa produtividade varia de acordo com os nossos dias, aquela pessoa usa aquilo como desculpa para justificar que não é merecedora daquele trabalho, daquele sucesso, daquele reconhecimento. Ou seja, essas questões cognitivas que a pessoa tem, formas como ela pensa, crenças centrais e pensamentos distorcidos atingem cada vez mais essa síndrome. Muitas vezes ela se sente tão insegura por não estar executando aquele trabalho com perfeição que esconde, ela fica com a vergonha de dividir o trabalho com as outras pessoas, de dividir as tarefas, as funções, pois quando tiver a sua obrigação, quando for a hora da sua função, a outra pessoa vai perceber que ela não é tão boa como ela está naquele momento acreditando. Ou seja, a pessoa pode até pegar todo o trabalho para si e se tornar muito viciado em trabalho, em executar aquilo por um certo medo, pela vergonha de que o outro descubra que ele é uma farsa. Então, nesse aspecto do trabalho também, é muito importante a gente compreender esses pontos. Dentro da síndrome do impostor, estão essas outras questões de cognições e comportamentos, sobre perfeccionismo, sobre a maneira como a pessoa enxerga a vida. Outro ponto também muito interessante seria a comparação que a pessoa que tem a síndrome do impostor tem ao outro. Ou seja, se aquela pessoa consegue fazer e executar com perfeição e o meu parâmetro de perfeição é o daquela pessoa e eu não consigo executar igual, ou seja, mesmo que eu tenha sucesso com aquilo, eu não sou tão bom como aquilo. Então não mereço estar aqui. É muito interessante que parece uma coisa muito distante da nossa vida. Mas quantas vezes você não já se questionou se você era merecedor de algo ou não? Agora, imagine essa situação, imagine esse sentimento que a pessoa tem de uma maneira potencializada, de uma maneira que aquilo seja realmente uma crença que a pessoa tem, uma crença central, algo que faça aquela pessoa pensar, eu não mereço estar aqui, e terminar, em alguns casos, jogando tudo pro ar. A pessoa se sente responsável e, às vezes, ela se sente até diminuída às outras pessoas. Ela não se sente à altura daquela outra pessoa, daquele sucesso, daquele reconhecimento.
Se eu não sou tanta coisa assim, como é que essas pessoas estão me reconhecendo? Quer dizer que eu seria acima dessas pessoas, eu seria melhor do que essas pessoas? Na realidade, a partir do momento que ela traz esse pensamento, ela já está se inferiorizando, ela está se comparando, ela está se julgando. Então, muitas vezes, o sucesso pode ser algo difícil, porque depende da interpretação que a gente tem sobre esse sucesso. Como a gente trabalha as questões cognitivas, pensamentos, e como a gente, a partir disso, lida com a reação do público, como a gente lida com a reação das pessoas, com a interação que a gente tem com elas. É muito interessante a gente poder separar as coisas de acordo com as nossas crenças e a gente entender que nem sempre nossas crenças centrais estão corretas sobre tudo. Pois às vezes as crenças centrais elas vêm com o objetivo de tentar nos proteger, mas elas terminam nos atacando também. É importante dizer que quando a pessoa tem esse fenômeno, quando a pessoa tem a síndrome do impostor, essas questões cognitivas distorcidas sobre si mesmo, ela também pode se encontrar em momentos de vulnerabilidade, deixando essa pessoa suscetível a desenvolver certos tipos de vício, como em álcool, drogas e outras questões relacionadas à produção e estimulação do próprio prazer. Porém, é importante a gente pensar de onde é que está surgindo a origem desse vício. Se é uma forma de se punir por não ser necessariamente tão bom como a pessoa acredita que deveria ser, ou se aquilo é uma maneira de dar um certo prazer no sentido de recompensa interior. Ou a pessoa está se sentindo tão mal que precisa de doses de prazer para que ela se sinta bem, para que ela se sinta reconhecida e parte de algo. Agora vamos lá, pessoal. Sei que vocês ficaram até aqui. É muito interessante que a gente busque ajuda, que a gente possa entrar num contato da terapia, que a gente possa fazer um acompanhamento psicológico, ou talvez até psiquiátrico, mas que a gente busque meios para que a gente possa trabalhar nossas cognições, para que a gente possa entender a forma como a gente está enxergando a nossa vida, as nossas crenças centrais, as nossas questões relacionadas a perfeccionismo, as nossas questões relacionadas à comparação com o outro. Então, busque ajuda e lembre-se, se você precisar de alguma coisa, saiba que eu estou aqui também para a gente conversar sobre esse tema, para que a gente possa discutir. Então, se você está aqui até agora, deixe aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo e coisas e temas que você também sugere para que eu possa fazer de outros vídeos e para que a gente possa conversar direitinho sobre várias coisas. Então, curte aqui, comenta, compartilha, faz tudo aí que vocês já sabem o que fazer. Show? Muito obrigado pelo carinho de todos e espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, porque eram dúvidas que eu tinha na minha cabeça e eu resolvi fazer um estudo para que eu pudesse compreender melhor. Valeu? Então fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!